Portugal. Terra do vasto oceano. Terra de antigos castelos. Terra do fado e dos pores do sol dourados. As ondas do oceano batem nas praias e nas falésias. Azulejos azul cobalto decoram as fachadas de palácios centenários. Bem-vindo ao ponto mais ocidental da Europa continental. Conhecida como a Terra da Saudade, é aqui que o tempo segue o ritmo das melodias melancólicas do fado, onde as fronteiras terrestres permanecem as mesmas desde 1249, onde a melhor cortiça do mundo alimenta a economia e protege o ecossistema. Mas comecemos pelo princípio. Portugal olha para o Oceano Atlântico, separado da Espanha por uma das fronteiras mais antigas e estáveis da Europa, inalterada há quase 8 séculos. O país, dividido em 18 distritos e 2 regiões autônomas, é um microcosmo de maravilhas, estendendo-se entre uma costa de 1.794 quilômetros e um interior surpreendentemente rico. Aqui, as praias douradas do Algarve, com mais de 3.000 horas de sol por ano, dão lugar às paisagens verdes do norte, criando uma impressionante diversidade de climas. Podemos encontrar clima mediterrâneo no sul, clima atlântico no norte e até clima subtropical no arquipélago da Madeira. Este paraíso terrestre também vive ao ritmo das ondas do Atlântico, que marcam o tempo como batidas de um coração. De fato, enquanto as águas banham constantemente a longa costa, mais de 150 castelos erguem-se no interior, testemunhas silenciosas de uma história esquecida pelo tempo. O Castelo de São Jorge, em Lisboa, e o Castelo de Óbidos são apenas 2 exemplos dessas maravilhas arquitetônicas que pontuam a paisagem portuguesa. Neste cenário natural deslumbrante, Portugal destaca-se também como um dos maiores produtores mundiais de cortiça, fornecendo cerca de 50% da produção global, com cerca de 100.000 toneladas por ano. Mas a riqueza desta terra é evidente em cada canto, também graças às suas cidades vibrantes, que recebem mais de 27 milhões de turistas todos os anos. E quando se fala de cidades, é impossível não lembrar o aroma característico que percorre as ruas de Lisboa ou do Porto. O cheiro de doces, de gelado. E estamos a falar precisamente dos pastéis de nata, os doces típicos deste país, que inúmeras pastelarias nas cidades e vilas convidam sempre a provar. A partir das famosas tartes de nata, Portugal oferece não só doces irresistíveis, mas também o contrário. A gastronomia portuguesa orgulha-se de ter mais de 365 receitas de bacalhau, o peixe que os portugueses adoram diariamente, tornando o país um dos maiores consumidores de peixe do mundo, com cerca de 60 quilos por pessoa por ano. Nas tabernas e restaurantes portugueses, o peixe fresco mistura-se com azeite e especiarias, criando um sabor harmonioso que conta a história de um povo ligado ao mar. Esta terra é também um lugar rico em emoções, onde a saudade, um sentimento de nostalgia e melancolia profundamente enraizado na cultura portuguesa, se expressa plenamente no fado,
uma música melodiosa que ecoa especialmente nas ruas estreitas do bairro de Alfama, em Lisboa. Neste contexto, há também aqueles cuja língua, o português, ressoa muito além das fronteiras nacionais, sendo falada por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo. De facto, é a língua oficial de 9 países, incluindo o Brasil, Moçambique e Angola. E é certamente o legado mais antigo da época em que esta pequena nação europeia dominava vastos impérios coloniais. Sim, Portugal é mais do que apenas um pequeno país na orla da Europa. É um lugar que continua a contar a sua história, a impressionar os visitantes e a oferecer experiências únicas e emocionais. Mas agora, vamos explorar os lugares mais incríveis e icônicos do país. Antes de começarmos esta jornada, imagine ouvir um fado ao pôr do sol nas falésias de Lisboa. Que sentimento você acredita que nasceria dentro de você? Escreva nos comentários e siga o canal para continuar viajando conosco. Ilha de São Miguel. Localizada no arquipélago dos Açores, São Miguel convida a sentir a força da terra e a vida nas pequenas vilas espalhadas pela ilha. Estradas rurais levam a miradouros, onde se observa crateras vulcânicas e a vegetação única, com árvores centenárias e plantas endêmicas. Nas lagoas de 7 cidades, pescadores locais mantêm tradições antigas, usando pequenas canoas para capturar peixes que abastecem famílias há gerações. As fumarolas e fontes termais permitem sentir a energia vulcânica sob os pés, lembrando que a ilha nasceu de erupções e continua viva. Em Gorriana, a colheita manual do chá mostra a rotina produtiva e aproxima de quem trabalha com a terra diariamente. Um guia contou como grupos de golfinhos acompanham barcos em algumas enseadas, criando encontros inesperados que encantam quem observa. Trilhas pelas montanhas revelam pequenas cascatas e nascentes escondidas, ideais para sentir a ilha de forma direta e sem intermediários. São Miguel combina natureza, história e experiências autênticas, permitindo sentir a ilha de forma íntima, com histórias, tradições e vida local vibrante. Poço da Lagoinha. Localizado no coração da Serra de São José, este poço natural convida a parar, observar a água cristalina e sentir a calma da região.
A trilha que leva até o poço passa por pequenas cascatas e árvores antigas, onde é possível ouvir pássaros e observar a vida local em detalhes. Conversar com moradores próximos revela histórias de famílias que usam o poço há gerações, seja para banho ou para regar pequenas hortas. Durante o caminho, alguns cantos escondem pequenas formações rochosas que serviam de abrigo para animais e que hoje atraem curiosos. É possível mergulhar na água refrescante, sentir a corrente e perceber como a natureza mantém seu equilíbrio sem interferência humana. Um guia local contou como crianças da região brincavam aqui durante décadas, e algumas tradições simples de verão permanecem até hoje. Observar o poço ao entardecer revela cores diferentes na água e nas pedras, tornando a experiência sensorial e tranquila. Poço da Lagoinha combina natureza, história local e pequenas histórias de vida, oferecendo um refúgio real e autêntico para quem procura conexão com a região. Algarve. O Algarve, no extremo sul de Portugal, é onde a Europa abraça o Atlântico, uma região de sol forte, falésias douradas e um mar azul turquesa inesquecível. Aqui, o clima mediterrâneo seco desenha uma paisagem de barro vermelho e areia fina. A brisa do mar é constante, carregando o cheiro salgado, enquanto as falésias esculpidas pelo vento e a água contam milhões de anos de história geológica. A primeira experiência obrigatória é alugar um caiaque e remar pelas grutas marinhas de lagos, como a famosa Gruta de Benagil. É uma câmara de luz e água, onde o sol irrompe pelo teto, iluminando o interior com um brilho quase mágico. A história do Algarve é marcada pela presença moura. Castelos, como o de Silves, sussurram lendas de princesas e batalhas. Esta herança, visível na arquitetura e nos azulejos, lembra-nos de que esta terra foi um crucial ponto de encontro de culturas no passado. Ao entardecer, nas zonas de Ria e Sapau, pode-se observar o ritmo calmo dos flamingos rosa que se alimentam na água rasa. São aves elegantes que pintam a paisagem com um tom inesperado, um contraste delicado com a aspereza das rochas. A vida local acontece nos mercados de peixe matinais, onde o cheiro à sardinha fresca se mistura com as vozes dos vendedores. Nas pequenas vilas do interior, a rotina é ditar pelo campo e pela produção de azeite e amêndoas, longe do ritmo turístico da costa. Sentado numa esplanada em Tavira, sente-se a lentidão do tempo, o calor do sol a aquecer a pele. O som dominante
é o das gaivotas e o murmúrio das ondas distantes, criando uma banda sonora de puro relaxamento. Subir ao topo do Cabo de São Vicente ao pôr do sol é testemunhar o fim do continente. É um panorama vasto, onde o farol se acende e o horizonte se estende infinito, pintado de laranjas e roxos dramáticos, um ponto final da Europa a olhar para o oceano. Ilha de Vila Franca do Campo. Este pequeno círculo de terra surge no Atlântico como um refúgio natural, cercado por águas calmas e formações rochosas únicas. A travessia de barco permite sentir a força das ondas e o vento do mar, preparando os sentidos para a experiência da ilha. No centro, a lagoa formada pela água da chuva cria um ecossistema próprio, com pequenos peixes e conchas, perfeito para observação direta. Entre as rochas, aves costeiras fazem ninhos e suas atividades diárias revelam o ritmo silencioso da vida na ilha. Pequenas cavernas e enseadas escondidas mostram como a ilha serviu de abrigo natural para pescadores e marinheiros em tempos antigos. O mergulho nas águas límpidas permite ver peixes e formações subaquáticas, proporcionando uma conexão íntima com o Atlântico. Caminhar ao redor da ilha revela detalhes de sua geologia e pequenas plantas que resistem ao vento e ao sal. Vila Franca do Campo combina história, vida marinha e ecossistema único, oferecendo uma experiência autêntica e intensa para quem visita. Madeira. Madeira é uma ilha portuguesa conhecida por sua natureza diversificada, do mar ao alto das montanhas, com vilarejos e caminhos únicos. As levadas, canais de irrigação tradicionais, permitem caminhadas entre florestas e campos, mostrando a engenhosidade local. Pequenas vilas oferecem mercados e cafés, onde é possível experimentar frutas, vinhos e produtos típicos da ilha. Madeira abriga aves raras, golfinhos próximos da costa e flora endêmica, tornando a experiência natural vívida e concreta. Os caminhos de montanha exigem atenção, mas oferecem encontros com cascatas, árvores centenárias e miradouros surpreendentes.
A história de colonização é visível em igrejas e praças, cada detalhe mostrando a mistura de tradição e vida cotidiana. Navegar pela costa revela falésias dramáticas e pequenas enseadas, oferecendo contato direto com o Atlântico. Sintra. Pelas ruas estreitas, cada pedra parece guardar histórias de séculos, enquanto palácios e quintas surgem entre jardins densos. O Palácio Nacional de Sintra revela salas com azulejos que contam decisões reais e eventos que moldaram Portugal. Passear pelo Parque da Pena oferece encontros com fontes, esculturas e trilhas que levam a miradouros surpreendentes. O Castelo dos Mouros mantém muralhas antigas e escadas íngremes, onde cada degrau sugere histórias de vigilância e defesa. Mercados e pequenas lojas mostram produtos artesanais e sabores locais, criando momentos de descoberta autêntica. Caminhar entre casas antigas e ruelas revela detalhes de arquitetura que resistiram ao tempo e às mudanças. Sintra pulsa com história e natureza. Cada escolha de caminho revela tradição, cultura e a essência mágica desta região. Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal, espalhada por colinas que descem até o Rio Tejo, com bairros históricos e vida urbana intensa. Alfama mantém ruas estreitas e escadarias que revelam o fado, música tradicional que ecoa entre casas e cafés. Os bondes amarelos atravessam colinas, conectando bairros e oferecendo contato direto com moradores e rotina urbana. Belém é ponto de história, com Mosteiro dos Jerônimos e Torre de Belém, mostrando a era dos descobrimentos portugueses. Nos mercados e cafés, é possível provar pastéis de nata, conversar com comerciantes e sentir a cidade viva. Miradouros oferecem vistas da cidade e do rio, enquanto o cotidiano segue com barcos, bicicletas e moradores indo ao trabalho. A história de Lisboa se aparece em azulejos, fachadas antigas e igrejas, detalhes que mostram tradição viva entre modernos edifícios. Lisboa é convite a experiências diretas, provar comida, ouvir fado, sentir a rotina e a história da cidade pulsando a cada esquina. Óbidos. Óbidos é uma vila medieval com ruas estreitas e muralhas preservadas, destacando sua história única.
castelo no centro funciona como hotel histórico, permitindo vivenciar a arquitetura e a atmosfera antiga. Pequenas lojas e cafés oferecem contato direto com moradores, artesãos e sabores locais. Óbidos é famosa pelo licor de ginja servido em copinhos de chocolate, tradição que une sabor e cultura. Visitar a feira medieval permite sentir a energia da cidade, com atores e produtos artesanais em uso real. As portas, janelas e inscrições antigas mostram história viva, que pode ser observada e tocada de perto. Cada experiência, do licor à conversa com artesãos, aproxima visitantes da cultura local e do cotidiano da vila. Óbidos oferece vivência direta de história, tradição e cultura portuguesa, sem filtros ou exageros. Coimbra. Coimbra é uma cidade portuguesa histórica, conhecida por sua universidade centenária e ruas que sobem e descem colinas estreitas. A Universidade de Coimbra domina a cidade, com bibliotecas e pátios que mostram tradição acadêmica e vida estudantil intensa. No centro histórico, lojas, cafés e livrarias permitem contato direto com moradores e a rotina da cidade. A Sé Velha é ponto de história, com detalhes arquitetônicos que mostram influência romana e medieval. Passear pela cidade revela estudantes tocando guitarra portuguesa e cafés cheios de conversas e música local. O rio Mondego cruza Coimbra, e suas margens servem de espaço para esportes, descanso e encontro com moradores. Cada rua, cada escadaria, mostra tradição e vida cotidiana, tornando Coimbra autêntica e viva. Guimarães. Pelas ruas de pedra, passos ecoam e portas antigas rangem, revelando o ritmo do dia a dia da cidade. Subir as torres do Castelo de Guimarães mostra corredores estreitos e escadas íngremes, trazendo sensação de contato direto com o passado. Cafés oferecem sabores locais, do ginja ao café quente, e o ambiente revela sons e interações do cotidiano urbano. Mercados pequenos permitem escolher, tocar e provar produtos típicos, aproximando da vida real da cidade. Entrar na igreja de São Miguel desperta a atenção aos detalhes de madeira e pedra, percebendo história sem esforço. Cada escadaria, cada corredor guarda histórias que se revelam na movimentação e nos gestos do dia a dia.
Guimarães oferece experiência direta da tradição, onde cada passo aproxima da essência histórica e cultural da cidade. Faro. Faro é o portal e o coração do Algarve, uma cidade onde a história se equilibra com a natureza selvagem da Ria Formosa. É o ponto de chegada e a primeira impressão, uma cidade costeira autêntica. O clima é tipicamente algarvio, com longos dias de sol e uma brisa úmida que vem da ria. A paisagem é dominada por pântanos salgados, canais de água e bancos de areia móveis, criando um cheiro a sal e lodo marinho característico. A primeira experiência em Faro é atravessar o Arco da Vila e entrar na Cidade Velha. Caminhar pelas ruas calcetadas e tranquilas até a Sé é um convite a desacelerar, notando as portas manuelinas e os detalhes em ferro forjado. A lenda mais forte liga Faro ao mar e aos piratas. O ataque e saque da cidade pelo Conde de Essex em 1596, quando a biblioteca foi levada, moldou a sua resiliência e a forma como a cidade se reconstruiu, de costas viradas para o oceano. No Parque Natural da Ria Formosa, os marinheiros observam o caranguejo violinista Uca tangere nos sapais. Estes pequenos crustáceos, com uma das pinças muito maior que a outra, dançam na lama, um sinal de saúde deste ecossistema protegido. A vida local noturna concentra-se na marina e nas praças perto do Teatro Letes, onde estudantes e famílias partilham esplanadas. O ritmo é calmo, com conversas baixas e o som da eletricidade dos barcos ancorados. Ao final da tarde, a luz dourada do Algarve banha as muralhas, criando um contraste quente. Sente-se o cheiro a maresia misturado com o aroma doce das laranjeiras nos pátios, uma sensação que une o mar e o interior. Olhando de uma das Ilhas Barreira, a cidade de Faro é vista como uma silhueta de telhados brancos e castanhos sobre o plano de água azul esverdeado da ria. É um panorama vasto onde o céu e o mar parecem ser a mesma coisa. Porto. Ao caminhar pelas ruas estreitas, cada loja e cada porta antiga mostram como tradição e vida cotidiana coexistem. Nas caves de vinho do Porto, provar o vinho revela histórias guardadas em barris antigos e sabores que atravessam gerações. Nos mercados, escolher produtos frescos e conversar com vendedores aproxima da rotina real da cidade. Cafés locais servem pastéis de nata e café forte, despertando sentidos e proporcionando momentos de pausa. Cada esquina guarda gestos e sinais de gerações que mantêm a cidade viva e autêntica. Porto pulsa com energia real.
Cada passo revela tradição, cultura e vida cotidiana de forma intensa e próxima. Aveiro. Ao chegar, navegar pelos canais em um moliceiro mostra a cidade de um ponto de vista diferente, observando barcos e a rotina local. Visitar oficinas de cerâmica permite ver artesãos trabalhando, tocar peças e entender técnicas que atravessam gerações. Experimentar ovos moles em cafés tradicionais proporciona um sabor autêntico e momentos de pausa entre atividades. Nos mercados, escolher produtos frescos, conversar com vendedores e sentir aromas aproxima do cotidiano da cidade. Andar pelas ruas estreitas permite descobrir pequenas lojas, provar doces e ver detalhes que contam a história de Aveiro. Cada experiência, do passeio de barco ao café local, conecta o visitante com a tradição, cultura e vida real da cidade costeira. Braga. Ao chegar, subir as escadas do Santuário do Bom Jesus permite sentir a cidade se abrir diante dos olhos, com cada degrau marcando história e devoção. Explorar o centro histórico mostra ruas estreitas e praças onde cafés e pequenas lojas permitem vivenciar o cotidiano local. Visitar mercados de alimentos e provar produtos típicos aproxima do sabor real da região, do presunto aos doces conventuais. Caminhar até a Sé de Braga permite tocar paredes antigas e sentir a presença de séculos de cultura e fé. As ruas laterais escondem lojinhas de artesanato, onde conversar com vendedores revela histórias e tradições locais. Cada passo pela cidade conecta o visitante com cultura, religião e a energia real de Braga, mostrando sua essência viva e autêntica. Nazaré. Chegar ao Forte de São Miguel dá vista sobre as ondas gigantes que atraem surfistas do mundo inteiro, mostrando a força do Atlântico. Descer pelo elevador até a praia permite sentir a movimentação dos pescadores e das pequenas embarcações no porto. Visitar mercados locais e provar peixe fresco ou mariscos aproxima do sabor autêntico da costa portuguesa. Caminhar pelas ruas estreitas do bairro histórico revela pequenas lojas de artesanato e histórias de famílias que vivem do mar há gerações.
Subir a Nazaré Sítio oferece encontros com miradouros e permite observar surfistas desafiando ondas gigantes, criando momentos de emoção real. Cada experiência, do sabor do peixe ao espetáculo das ondas, aproxima do espírito autêntico desta vila costeira. Cascais. No centro da vila, cafés e pequenas lojas mostram como a vida cotidiana se mistura com tradição e trabalho local. No porto, barcos de pesca chegam com o peixe fresco, e conversar com pescadores revela a rotina real da cidade. Na boca do inferno, ouvir histórias de naufrágios antigos aproxima do passado ligado ao mar, sem exageros. Museus e casas históricas mostram objetos usados por gerações, revelando a vida de quem morou ali. Pelas ruas estreitas, mercados e padarias convidam a experimentar doces e conversar com vendedores, trazendo a cidade para perto. Alguns cantos guardam histórias curiosas, como mansões de antigos veranistas que transformaram a vila em refúgio. Na praia, observar surfistas e pequenos barcos mostra a relação da vila com o mar e o ritmo de quem vive ali. Cada experiência em Cascais aproxima do espírito autêntico da vila, sua história e tradições, de forma simples e direta. Évora. Caminhar pelo centro histórico permite sentir a presença de séculos de história, com edifícios que ainda preservam suas funções originais. Nas ruas estreitas, lojas de artesanato e pequenos cafés convidam a provar produtos locais, aproximando do dia a dia da cidade. A Capela dos Ossos chama a atenção e revela uma história de reflexão sobre a vida e a morte. Um guia contou como monges reuniam ossos de cemitérios antigos para lembrar a efemeridade da existência. Mercados e feiras mostram produtos frescos e artesanais. Conversar com vendedores revela tradições locais e hábitos do cotidiano. Durante a feira de agosto ou as festas de São João, é possível provar doces típicos, rituais de vinho e observar músicas e danças que envolvem a comunidade. No Templo de Diana, tocar nas colunas antigas aproxima do período romano e da importância da cidade naquela época. Praças e igrejas guardam histórias de reis e religiosos. Uma senhora contou como sua família participa das festas tradicionais há gerações, mantendo viva a cultura de Évora. Passeios pelo jardim público oferecem momentos de pausa e contato com árvores centenárias, aproximando da natureza da cidade. Em Évora, cada experiência combina história, cultura e vida real,
mostrando a essência desta cidade alentejana de forma direta, com histórias, festas e tradições que encantam qualquer visitante. Plantação de chá gorreana. Localizada no norte de São Miguel, Gorreana é a mais antiga plantação de chá da Europa, cercada por colinas verdes e caminhos de terra. Ao caminhar pelos campos, o aroma do chá recém-colhido envolve os sentidos, enquanto folhas verdes brilham sob a luz do sol. As trilhas permitem acompanhar o processo de cultivo, desde a poda até a colheita manual das folhas mais jovens. Pequenos armazéns mostram a secagem e o processamento do chá, revelando como tradição e técnica se combinam ao longo de séculos. Algumas abelhas trabalham entre os pés de chá, contribuindo para a polinização e mantendo o ecossistema local ativo. Degustações permitem sentir a diferença entre os tipos de chá e perceber nuances de sabor que só o cultivo local oferece. Caminhar pelos caminhos estreitos entre os campos revela pequenas histórias da plantação e sua ligação com a vida da ilha. Gorreana combina história, natureza e sabores autênticos, proporcionando uma experiência completa para quem busca conexão com a ilha. Montanha do Pico. Com 2.351 metros, Pico é o ponto mais alto de Portugal, oferecendo uma presença imponente no horizonte da ilha. A subida começa em trilhas rochosas, onde cada passo exige atenção, mas recompensa com vistas únicas do Atlântico. Entre as pedras vulcânicas, pequenas plantas e líquens sobrevivem, mostrando a resistência da vida nesse ambiente extremo. Algumas aves sobrevoam a montanha, enquanto raposas e coelhos aparecem ocasionalmente nos campos ao redor. O pico é também famoso pelas vinhas plantadas em pedras vulcânicas, onde o cultivo se adapta às condições desafiadoras. Subir ao cume exige preparação, mas alcançar o topo oferece sensação de conquista e contato direto com a imensidão do Atlântico. Observando as encostas, é possível perceber o contraste entre rochas negras e pequenos campos cultivados, resultado da interação entre homem e natureza. Montanha do Pico oferece uma experiência intensa,
combinando aventura, paisagens únicas e a presença marcante da natureza vulcânica. Funchal. Capital da Ilha da Madeira, Funchal se estende entre montanhas e o mar, misturando arquitetura histórica e comércio ativo. Caminhar pelo mercado dos lavradores permite sentir aromas de frutas tropicais, peixes frescos e flores que definem a ilha. As ruas estreitas levam a pequenas lojas de artesanato, onde bordados e cerâmicas revelam a tradição local. No porto, barcos saem para pesca e passeios, permitindo sentir a ligação histórica de Funchal com o Atlântico. Jardins e espaços verdes, como o Jardim Botânico, oferecem contato com espécies tropicais e aves exóticas. Teleféricos levam a miradouros, proporcionando vistas de ruas antigas e do mar, enquanto o vento carrega o cheiro do oceano. Experiências gastronômicas incluem provar bolo de mel e vinho madeira, combinando sabores locais com cultura. Funchal oferece um mergulho direto na vida da ilha, combinando história, natureza e atividades que conectam com a essência da Madeira. Ponta de São Lourenço. Localizada na ponta leste da Ilha da Madeira, a península é conhecida por suas formações rochosas e paisagens dramáticas sobre o Atlântico. A trilha principal acompanha a costa, permitindo sentir o vento do mar e ouvir o bater das ondas contra as falésias. Ao longo do caminho, plantas endêmicas resistem ao solo rochoso e à salinidade, mostrando a força da vida local. Observando o mar, é possível ver aves marinhas planando e às vezes golfinhos nadando próximo à costa. Rochas naturais e pequenas enseadas criam pontos para descanso e contemplação, ideais para sentir a energia do lugar. O percurso termina em um miradouro, de onde se observa a fusão do céu e do mar. Uma sensação de infinito. Caminhar por Ponta de São Lourenço exige atenção às pedras e ao vento, mas recompensa com contato direto com a natureza bruta.
Ponta de São Lourenço oferece aventura, vistas únicas e uma imersão na vida costeira e selvagem de Madeira. Porto Moniz. Localizada na costa norte de Madeira, Porto Moniz é conhecida por suas piscinas naturais de lava, formadas pelo encontro do mar e da rocha vulcânica. Mergulhar nas piscinas é uma experiência refrescante e única, sentindo a água salgada e a textura das pedras sob os pés. Caminhar pelas passarelas de pedra permite observar pequenas criaturas marinhas que se escondem entre as rochas. Além das piscinas, o litoral revela cavernas e formações rochosas onde aves costeiras se abrigam e observam o movimento do mar. Pequenos restaurantes oferecem frutos do mar frescos, preparados com receitas que preservam sabores tradicionais da ilha. Uma trilha leva até Miradouros, revelando a força das ondas quebrando contra os penhascos e a vastidão do Atlântico. O contato direto com a natureza vulcânica e o mar cria uma sensação de tranquilidade e admiração pela força do ambiente. Porto Moniz oferece uma experiência completa de aventura, relaxamento e conexão com a vida marinha e costeira de Madeira. Ribeira da Janela. Situada na costa norte de Madeira, Ribeira da Janela é famosa pelas suas formações rochosas impressionantes e pela ligação íntima com o oceano. Ao aproximar-se do mar, os ventos carregam o aroma salgado e o som das ondas quebrando nas pedras cria uma sensação de energia pura. Caminhar pelos acessos rochosos permite ver pequenas piscinas naturais onde peixes e crustáceos encontram abrigo. Os penhascos servem de poleiro para aves marinhas, que observam o movimento do oceano e interagem com o ambiente. Trilhas laterais conduzem a Miradouros, onde a fenda rochosa em formato de janela sobre o mar se revela, criando um ponto fotográfico icônico. A experiência não se resume à vista. Sentir a textura áspera das pedras e o spray do mar aumenta a conexão com o lugar. Pequenos caminhos e trilhas exigem atenção, mas recompensam com encontros inesperados com a fauna costeira e a força do ambiente. Ribeira da Janela oferece uma experiência intensa de natureza, aventura e contemplação do encontro entre rocha e mar.